No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de André Ventura à saída do tribunal que me parece ser a peça que faltava para julgarmos verdadeiramente qual é o caráter, digamos assim, deste julgamento em relação aos cartazes. Há uma informação que, pelos vistos, só se soube no dia de hoje das pessoas que apresentaram queixa. E essa informação vai dizer tudo aquilo que vocês precisam de saber em relação a estes cartazes. Vamos ouvir André Ventura e fazer uns comentários. Para lá das razões legais, fica ou não politicamente, e até o seu cristianismo, enquanto cristão, fica ou não sensibilizado quando houve várias pessoas dizerem que desde que há estes cartazes na rua são alvo de uma maior discriminação do que eram antes? Tem que estar a mentir. Quer dizer, mas alguém acredita que os ciganos passam por mim agora e dizem-me vá trabalhar? E por causa dos cartazes. Os cartazes nem falam de trabalho, nem falam de nada. Para além disso... Mas chamam ato contrário criminoso. Para além disso, alguém acredita... Mas ao dizer que os ciganos têm de cumprir a lei, a leitura ato contrário é que não cumprem. Mas não acredita que essa mensagem pode fazer com que haja, por exemplo, crianças a dizer o teu pai é criminoso? Deixa-me só dizer isto. As crianças ciganas não vão à escola há muitos anos em Portugal. Começaram, aliás, a ir por causa dos pais receberem os subsídios de integração. Toda a gente sabe isso. Isto não tem a ver com os cartazes do André Ventura, isto é só um problema muito mais profundo na sociedade. Os ciganos não é a primeira vez que... Mas para ficar claro, André Ventura, esta mensagem não reforça esse sentimento. Os ciganos não é a primeira vez, nem será a última, que são confrontados com o facto dos seus filhos não irem à escola e só vão porque eles querem receber subsídios. Não é certamente por causa dos cartazes do André Ventura que aquela criança deixou de ir à escola, ou que deixou de ir à escola e passou... Aliás, todas as escolas que eu conheço onde há ciganos... Está a dizer que os depoimentos estão a mentir. Todas as escolas que eu conheço onde há ciganos é o contrário, as outras crianças queixam-se do bullying dos ciganos. Não, é que sabem, pelos vistos há relatos daquilo que se passou hoje em tribunal e parece haver alegações de que uma das senhoras que foi responsável por esta queixa foi perguntada sobre de que forma é que foi afetada pelos cartazes, como é que estes cartazes afetaram o normal funcionamento da sua vida. Primeiro, não soube responder e, em segundo lugar, não soube dizer exatamente qual era o problema daqueles cartazes. E, portanto, mesmo que soubesse dizer, é importante que se diga. Alguém, quando está ofendido, não passa a ter razão. Vocês podem estar ofendidos por alguma coisa e, garanto-vos, há muitas circunstâncias em que os factos vão ser diferentes dos vossos sentimentos. Dos vossos e dos meus também. Porque os sentimentos mexem com todas as pessoas e, portanto, as coisas são o que são. Agora, andarmos a agir de forma... a tentar perceber que quem está ofendido é quem tem razão, as duas coisas não podem ser confundidas, meus senhores e minhas senhoras. Quer dizer, é que se daqui para a frente qualquer forma de sentimento semelhante a uma ofensa que eu sinta for suficiente para retirar um cartaz e limitar a liberdade política, isto então vai ser uma festa. Isto vai ser uma festarola, quer dizer, qualquer pessoa que não goste do Chega vai dizer que se sente ofendida com os cartazes do Chega. Pessoas que não gostem do Partido Socialista dizem a mesma coisa. Isto se for aplicado este critério a toda a gente. E posso-vos garantir que no fim do dia a liberdade política termina porque de repente estamos todos ofendidos em relação a algum cartaz. Não vai haver um único cartaz que diga alguma coisa minimamente significativa sobre qualquer assunto que não ofenda pelo menos uma pessoa. Mas, mais uma vez, é importante que se diga, estar ofendido não é sinónimo de ter razão. E muitas vezes as pessoas confundem as duas. Não são uma e a mesma coisa e, aliás, geralmente até são diferentes. Vamos ouvir a segunda parte e agora aqui é que vocês vão ouvir o dado que faltava para julgarmos esta situação toda. Desculpem lá, eu sei que não estão habituados a políticos assim, mas eu digo mesmo o que tem que ser dito. E eu disse à doutora Luísa, vocês ouviram? Eu disse, olha, doutora Luísa, eu não vou mudar aquilo em que eu acredito. Eu posso sair daqui hoje, a senhora pode entender que isto é errado, uma parte do país pode entender que isto é errado, que os ciganos ou não têm que cumprir a lei, ou que estão a cumprir, ou que é errada a mensagem que têm que cumprir a lei, ou que não temos que integrá-los e a culpa é deles de não estarem integrados. Pode ser tudo isso. Mas eu não vou mudar aquilo em que eu acredito no final do dia. E o que está a acontecer aqui hoje é que penso que a função do tribunal é julgar e não mudar convicções políticas, nem mudar discurso político. O que ouvimos agora, aliás, repare que foi paradigmático. Um dos testemunhos queria insistir que nós cumprimos os nossos direitos e teve que ser a juíza a dizer-lhe, depois você cumpre os direitos e os deveres. Ou seja, está tão na cabeça deles que é direitos, que a própria nem sequer associa aos deveres. Aliás, quando lhe perguntaram, então, mas o que é que este cartaz significa para si? Não sabia explicar.
Isto foi tudo montado, é uma montagem política. Mas houve também testemunhas que dizem que se sentem intimidados, racializados, e que a discriminação aumenta, mas todos estes testemunhos são infabulações. Isto foi uma montagem política clara. Estes foram os únicos 2 testemunhos a que eu assisti. Percebe-se a léguas a montagem que isto foi. Aliás, uma das senhoras que eu primeiro percebi era deputada municipal do Partido Socialista. Uma das ciganas é deputada municipal, ou foi, do Partido Socialista. Bastava ouvir um bocadinho para perceber que não houve nenhum efeito concreto dos cartazes. Os ciganos não gostam dos cartazes. Eu compreendo isso. Pois, lá está. A questão é muito esta. Eu acho interessante que o jornalista tenha utilizado como argumento para a possibilidade de se retirarem os cartazes dizer, bom, mas estes testemunhos de que os ciganos sentem isto, sentem aquilo, então mas agora culpamos as pessoas, colocamos um processo em tribunal por o que determinado conjunto de pessoas sente. Então mas agora julgamos pessoas com base em sentimentos. As pessoas sentem, lamento imenso. Os factos não querem saber dos vossos sentimentos. As pessoas têm todas que cumprir as regras. Não estão satisfeitos com o cartaz. Criem um partido político e criem os mesmos cartazes de sinal contrário. Têm liberdade para isso. Não o fazem porquê? Porque evidentemente que as pessoas, genericamente, principalmente as pessoas que vivem próximas de comunidades mais problemáticas, sabem que isto é verdade. E é por isso que se revê no discurso de André Ventura. As pessoas em Loures sabem perfeitamente da questão dos maus tratos animais, sabem perfeitamente dos ajustes de conta entre famílias, sabem perfeitamente desta questão de casamento infantil, que houve um estudo promovido pelo Estado português há uns anos atrás que mostrava isto mesmo, e querem o quê? Obviamente que há situações de ilegalidade. Se isso significa que são todos? Não, não significa que são todos. E qual é que eu acho que é o papel que parte da comunidade cigana que não faz nada disto tem que desempenhar? É chamar as pessoas da própria comunidade à pedra. É chegar ao pé destas pessoas e dizer assim, meus amigos, eu sou cumpridor, vocês não andam a cumprir as regras. E como não andam a cumprir as regras, estão a manchar a minha imagem. E eu não tenho que ter a minha imagem manchada pelos vossos comportamentos criminosos. É tão simples como isto. É chegar-se à frente. Não é andarmos aqui com falinhas mansas e de repente o grande problema do país é o cartaz do André Ventura. É que de repente as mesmas pessoas que há uns dias atrás andavam a dizer que tínhamos que debater verdadeiramente políticas públicas, visões para o país a longo prazo, que eu concordo perfeitamente, de repente são as mesmas pessoas que estão todas a dizer que o verdadeiro problema do país e que o maior problema do país é o cartaz do André Ventura. Poupem-me um bocadinho. Um cartaz que diz que os ciganos têm que cumprir a lei. Mas têm mesmo que cumprir a lei. E como toda a gente. E, portanto, são uma comunidade que tendencialmente tem vivido à margem da lei, isso é absolutamente inaceitável. E, portanto, temos que parar com esta brincadeira. Ninguém esteve preocupado com os sentimentos do André Ventura quando, durante a última campanha, andaram comunidades de ciganos a perseguir o André Ventura e a cuspir-lhe em cima. Aí já ninguém quis saber dos sentimentos do André Ventura. Mas aí ninguém foi a tribunal. Porque o Ventura tem mais sentido democrático do que a maior parte destas pessoas. Agora, de repente, alguém perguntou ao André Ventura como é que ele se sentia por estar a levar cuspidelas a meio de uma campanha eleitoral da comunidade cigana. Ninguém quis saber. Alguém perguntou ao André Ventura como é que ele se sentia quando a comunidade cigana à porta do hospital no sul do país foram para lá celebrar e cantar a ida do Ventura para o hospital. Aí não quiseram saber de sentimentos. E isso já não valeu um processo judicial. Lamento imenso. E agora vocês dizem, bom, mas isso não vale um processo judicial. Concordo. Da mesma forma que um cartaz que diz que esta gente tem que cumprir a lei, também não deve valer um processo judicial. É fácil de perceber. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.